Bom dia, pessoas. Bom dia, mulheres. Sejam muito bem-vindas. Vocês estão me escutando? Quem está entrando? Estão me escutando? Respondem aí para mim no chat, por favor. Porque tava passando um caminhão de gás bem agora. Aí tava com um barulho bem alto aqui na frente de casa. Ah, então tá. Oi, Lu. Bom dia, querida. Sejam bem-vindos. Bom dia. Tomaram o café da manhã já? Já estão trabalhando? Gente, eu tomei um café da manhã tão bom hoje. Do tipo assim, tô fortinha, como diria minha mãe. Então vamos lá. Bom, gente, eu marquei essa live para falar com vocês sobre amor interrompido, né? E para mim esse é um dos assuntos mais ricos dentro da área que eu trabalho, porque do meu ponto de vista, né, de 13 anos de trabalho já em sistêmica, em constelação, eu pude perceber que a dinâmica do amor interrompido é uma das dinâmicas que mais atua sobre a pessoa, né? E que mais impacta a psique dessa pessoa, construindo em cima desse trauma do amor interrompido padrões de comportamentos repetitivos e padrões de comportamentos apoiados em emoções secundárias, né? Que é o que a gente fala. Então, antes de eu entrar realmente no assunto, eu vou me apresentar, né? Porque essa live vai ficar gravada e tem muita gente que talvez não me conheça. E logo na sequência eu já entro no assunto profundamente. Só que antes disso eu quero convidar vocês, que vocês peguem essa setinha que tem ali, o aviãozinho ali embaixo, e mandem pelo menos para umas 2, 3 amigas de vocês que podem se interessar sobre o assunto, que pode fazer diferença na vida de uma pessoa quando a gente tem a informação certa, porque a gente consegue então direcionar o nosso processo de autoconhecimento para um caminho que de fato vai nos trazer posturas diferentes diante da vida, diante das situações, possibilitando que a nossa vida possa ser transformada simplesmente porque nós temos uma informação que faz sentido para o nosso coração e para a nossa alma, e que possa, né, gente, realmente gerar mudanças dentro de nós e na nossa vida. Então, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Medeiros, sou terapeuta sistêmica e consteladora familiar há mais de 13 anos. Hoje o foco do meu trabalho são com mulheres, mas é claro que todo o conteúdo que eu compartilho é também para homens. O objetivo do meu trabalho é identificar a raiz dos comportamentos repetitivos que fazem com que você sempre atraia o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de situação para a sua vida, despertando consequentemente os mesmos tipos de sentimentos, de reações, de comportamentos, te fazendo sempre ter aquele sentimento de medo, de ansiedade, de angústia, de vazio, de ciúmes, de vergonhas em determinadas situações na sua vida. Então, o que eu busco fazer é montar um quebra-cabeças da vida da pessoa de um ponto de vista diferente para que ela possa realmente olhar por esse outro ponto de vista e começar uma jornada de cura, né? Eu sempre digo que a cura não é um evento, né? A cura é uma jornada. Muitas vezes as pessoas me buscam para fazer uma constelação ou começam um trabalho de terapia e começam a dizer assim: ah, Fê, mas eu já fiz uma constelação. E eu olho para a pessoa e digo assim: uma constelação muitas vezes não basta, né? Você vai precisar mergulhar muito mais profundamente na tua alma para poder então quebrar padrões de comportamentos repetitivos que não vêm apenas da tua própria história, como um processo de proteção, mas da história do teu sistema familiar. E é sobre isso que a gente fala através do amor interrompido. Então vamos lá. Sejam muito bem-vindos, quem está entrando, por favor interajam comigo, vocês podem me mandar perguntas, tá? Que sejam pertinentes àquilo que eu estou compartilhando com vocês, na medida do possível, desde que eu não perca a linha de raciocínio aqui,
eu vou respondendo para vocês, para que a gente possa manter uma dinâmica bem gostosa, né? E vocês tragam aquilo que faça sentido também para vocês. Bom, segundo Bert Hellinger, amor interrompido ocorre quando há uma interrupção do movimento da criança em direção à mãe ou ao pai. Isso normalmente é uma dinâmica que acontece até os 5, 6 anos de idade da criança. Bom, o que é isso? Bom dia, queridas. O que isso impacta, né? Imagina assim, ó. Quando a criança está lá no seu momento mais vulnerável, porque até os 4, 5 anos de idade, a criança ainda está aprendendo a ter o cognitivo dela, né? Ela ainda está aprendendo a captar imagens a partir dos seus olhos e a compreender o que uma imagem e uma ação representam. Nesse momento, a única forma que a criança tem de se expressar é através do choro, é através da expressão do corpo e é através de algumas poucas palavras que ela pode colocar para fora. Então, imaginem assim, quando a criança está lá nos seus 2, 3, 4 aninhos e ela começa a chorar, porque ela quer leite, porque ela quer carinho, porque ela quer proteção. E talvez aquela mãe ou aquele pai, e eu vou focar hoje na mãe, tá? Talvez aquela mãe não esteja disponível para aquela criança. Seja porque a mãe não está disponível emocionalmente, seja porque a mãe não está disponível fisicamente para aquela criança. Então imaginem que naquele momento mais vulnerável que ela está pedindo, através desse choro, através de um grito, através de uma dinâmica física, a mãe não vai até essa criança. Então é como se o movimento dessa criança indo em direção até a mãe, que nada mais é do que, por favor, mãe, me dá carinho, me dá atenção. A mãe é como se ela estivesse virada de costas para essa criança. Então, de tanto esse movimento acontecer, a criança, ao invés de ir até a mãe, ela paralisa, porque ela entende que a mãe está de costas para ela, tá? De costas, como eu falei para vocês, emocionalmente falando, ou de fato, fisicamente falando, virada de costas no sentido, inclusive, de que ela não esteja presente como um ato de maternidade, tá? Então, este movimento fica congelado, ou seja, a criança para de chorar, a criança para de pedir, a criança para de expressar suas necessidades e para de expressar seus sentimentos. Por quê? Porque ela já entende que a mãe não está disponível para ela. Bom, antes de aprofundar isso, é importante a gente entender que o movimento interrompido, ele pode ter duas origens. Uma é a origem ancestral, aquilo que eu trago lá do meu sistema familiar, que já se tornou então um padrão de comportamento e ele só vai se repetindo ao longo do tempo, através das gerações de formas completamente diferentes, mas a raiz da dor é a mesma. É a interrupção desse movimento em direção à mãe, porque a mãe está virada. Ou quando ele acontece diretamente na tua própria vida, a partir de um evento traumático que possa ter acontecido na sua infância. Eu vou dar para vocês, assim, não tem como falar de amor interrompido sem eu trazer para vocês exemplos concretos para que vocês possam realmente entender de forma concreta o que é um amor interrompido. E eu vou trazer para vocês um pouquinho da minha história. Tem pessoas, né, que me acompanham, que são minhas clientes há muito tempo, já conhecem um pouco da minha história, mas tem gente que aqui é nova. Então eu vou buscar compartilhar de um lugar muito respeitoso, porque claro que vai envolver aqui tanto o movimento da minha mãe quanto do meu pai. Então eu vou buscar trazer isso de forma que eu possa respeitar, né, a individualidade deles, mas também que eu possa trazer a minha história, para que vocês possam tomar como referência, porque eu acho que fica mais fácil. Para vocês entenderem, eu sou a terceira filha do meu pai e da minha mãe, tá? A minha mãe, ela é órfã. Ela nasceu, né? E a mãe dela abandonou ela quando ela tinha uns 2 ou 3 aninhos. E a mãe dela abandonou ela nessa idade, só que abandonou com um padrasto da minha mãe. Então significa que a minha mãe, ela não conheceu nem a mãe e nem o pai biológico dela.
A minha mãe, ela foi registrada pelo padrasto, que foi com quem a minha avó biológica, minha avó Gilda, deixou a minha mãe. E a minha avó nunca mais voltou para casa. Tipo, desapareceu. E minha mãe foi criada pela família, aí ela saiu da tutela desse padrasto dela e foi criada pela família pingando de casa em casa. Então, o que acontece? Quando eu nasci, primeiro, a minha mãe não me queria. Eu nasci num momento de vida onde o casamento dos meus pais não estava bom. A minha mãe já tinha meus 2 outros primeiros irmãos. E quando ela engravidou de mim, meu pai estava com um problema muito sério de alcoolismo e outras questões. E eles estavam passando por um momento financeiramente muito ruim. Então, quando ela engravidou de mim, ela não queria. Bom, eu nasci, né? Quando eu nasci, que eu fui aqui para a maternidade em Florianópolis, o meu pai não estava presente. Quando eu nasci, o meu pai estava em casa, bebendo com os amigos. E quando minha mãe chegou da maternidade, a minha mãe, ela teve uma decepção muito grande, porque ela encontrou o meu pai com os outros amigos bêbados dentro de casa, sendo que ela recém tinha saído da maternidade comigo. E aquele momento foi um momento que gerou um afastamento, primeiro da minha mãe comigo, porque ela, né, não conseguiu, então, me dar atenção, carinho, porque ela estava profundamente magoada e machucada por uma situação. E o segundo foi o afastamento do meu pai, que não conseguiu se aproximar de mim pela mágoa da minha mãe. Então, por que eu tô contando tudo isso? Eu vou costurando para vocês. Aqui já começou, então, uma repetição do padrão de comportamento que a minha mãe teve na infância dela, de ter um amor interrompido com a própria mãe porque foi embora, e com um pai que ela nunca conheceu. Percebem que a minha história é um pouquinho diferente da minha mãe, mas a dor, o profundo é o mesmo. Quando eu tinha 1 aninho e meio, a minha mãe descobriu um fato muito dolorido com meu pai. Tão dolorido, que foi o choque para ela descobrir o que ela descobriu, que ela quis ir embora. Quando eu tinha por volta de 1 aninho e meio, quase 2. Ela quis ir embora. Ela entrou num surto. Ela surtou, era de madrugada, pegou as coisas dela e foi embora. E ela só foi voltar uns 2 dias depois. Isso significa o quê? Que já houve uma repetição, porque minha mãe foi abandonada pela mãe dela com 2 anos, e a gente não sabe quais foram os motivos. E minha mãe teve um surto em função de um choque, de um trauma que ela teve com meu pai, e foi embora. Mas a minha mãe voltou. Só que todos esses micro movimentos que eu tô passando para vocês foram suficientes para poder criar o quê? Aquilo que eu falei para vocês. A criança chora, busca a mãe em sua vulnerabilidade mais profunda e a mãe tá de costas para essa criança, né? Percebam que o estar de costas não é uma questão consciente, ou seja, não quero essa criança, enfim, que muitas vezes é também um impulso de repetição sistêmica. Mas ali foi uma dinâmica realmente inconsciente. Ok, nisso eu cresci, né? O meu pai sempre muito ausente, apesar deles terem continuado casados, o meu pai sempre muito ausente porque ele trabalhava com vendas, então ele estava sempre fora. Então, eu desenvolvi em mim tanto o amor interrompido pela mãe e pelo pai. Por quê também? Porque é sistêmico. Lembra que eu falei para vocês que a minha mãe não conhece o paterno dela, o pai dela é desconhecido? Pois é, do meu pai também. Então, meu pai também nunca conheceu o pai dele. Então, o meu pai já tem amor interrompido com o pai dele também. E com a mãe. Então, a minha história nada mais é do que uma repetição muito clara da história de amor interrompido dos meus pais. Pois bem, cresci, né? Nessa minha infância, que foi uma infância extremamente pobre, eu comecei a trabalhar por volta dos 8, 9 anos de idade, né? No impulso de querer ajudar a mamãe dentro de casa, com dinheiro, bem, né, criança mesmo, mas perceba um movimento. Eu parei de ir até a mãe
emocionalmente falando, de expressar as minhas necessidades, de expressar as minhas emoções, porque minha mãe estava ocupada demais cuidando das próprias dores que ela já carregava lá do nascimento dela, e também ocupada de dar conta da família, porque no caso ali meu pai sempre estava fora ou estava com problema com o alcoolismo. Então eu com 8 anos, no movimento de congelei, mas eu preciso dar conta, eu preciso me responsabilizar pela minha vida, porque não tem um adulto aqui para poder se responsabilizar. Eu comecei a trabalhar vendendo picolé, gente, pensa, eu com 8 anos vendendo picolé e jornal em semáforo. E foi assim que eu cresci, né? Quando eu tinha 12 para 13 anos, aconteceu uma coisa, um outro fato na minha vida, né? Que é muito peculiar e é muito comum de quem tem amor interrompido com o pai, tá? E aqui peguem vocês, porque isso aqui é uma chave muito importante. Quem tem amor interrompido com o pai, com o paterno, tem uma tendência muito profunda de atrair ou se conectar com abusos, tá? Abusos de ordem emocional e abusos de ordem sexual, tá, gente? É como se você ficasse sem limites, porque como tem a falta do paterno, esse amor interrompido com o paterno, a menina, principalmente, porque eu vou focar aqui em mulheres e mãe, né? Fica com esses limites abertos, porque ela não tem a referência do paterno para poder colocar limites, porque está interrompido esse movimento. Então, acho que era, se eu não me engano, uns 10, 11 anos, eu tive um abuso infantil por um professor meu, né, na época, e eu não contei para ninguém. Bom, vamos seguir aqui na história. Com 16 para 17 anos, eu conheci o pai da minha filha e comecei a namorar com ele. E com 18 para 19 anos, eu tive a minha filha. E aqui começa uma outra dinâmica de repetição. Quando eu tive a minha filha com 18, eu tinha recém feito 19 anos. Quando eu tive a minha filha com 19 anos, eu não queria. Porque eu tinha recém passado, primeiro, que eu estava namorando, eu era uma criança com 19 anos, né? E segundo, que eu tinha passado num vestibular, né? Na época era um vestibular que ele era uma faculdade que não era aqui, era no interior de São Paulo. E eu tinha passado nesse vestibular e na mesma semana que eu descobri que eu passei no vestibular, eu descobri que eu estava grávida. E eu já estava grávida de 3 meses. E foi um grande choque para mim, porque eu não queria estar grávida, né? Então eu demorei muito para poder assimilar a ideia e assentir com a ideia de que eu precisaria abrir mão da minha vida, daquilo que eu tinha até então entendido que seria a minha vida, para poder então ter essa criança. E assim eu fiz, né? Então, num primeiro momento, eu não queria a minha filha. Isso é um fato. Hoje eu sou muito feliz com ela, mas é um fato. Aconteceu assim. Então aqui a gente já começa a ver uma outra dinâmica de amor interrompido, né? Então a minha avó lá atrás, mãe da minha mãe, engravidou. Aí, gente, deixa eu chegar no contexto geral. Fiquei 10 anos casada, me separei, lembra que eu falei pra vocês, quando a gente tem um amor interrompido com o paterno, a gente fica suscetível a dinâmicas de violência, de abuso e físico e emocional? Pois bem, me separei em função dessa dinâmica de abuso físico e emocional, 10 anos depois. E foi depois desses 10 anos, ali com 28, 29 anos, que eu comecei a minha jornada de autoconhecimento. Porque eu comecei a pensar assim, gente, por que aconteceu tanta coisa assim na minha vida? E quando eu me separei, o meu primeiro movimento foi voltar para casa dos meus pais, porque era o único lugar que eu podia voltar. E eu comecei a pensar comigo, gente, por que aconteceu tanta treta na minha vida, né? Ali, com 29 anos, foi que eu me dei conta que eu não sabia quem eram os meus avós. Porque até então, quando você vive em dinâmicas de amor interrompido, é como se você ficasse cega. Você fica cega para aquilo que você não tem conhecimento. Então, minha mãe nunca falou da mãe dela, meu pai nunca falou da mãe, do pai dele, nunca falou. E aquilo foi passando batido, a vida foi acontecendo aos trancos e barrancos, e quando chegou aos 28, 29 anos, eu penso assim, meu Deus, mas de que pé de árvore que eu caí? Por que isso tá acontecendo comigo? E, gente, isso é sistêmico, tá? Quando uma geração nega de ver algo, a próxima geração, que são os filhos, vão olhar para isso.
No caso ali, os meus pais não conseguiram olhar para as raízes deles, né? No sentido de quem é o meu pai? Quem é minha mãe? Onde é que foi parar minha mãe? Quem é a minha história? E eu, na geração seguinte, de forma inconsciente, disse assim, não, mas peraí, eu vou olhar, claro, né, inconsciente, eu vou olhar para tudo isso. E ali eu comecei uma jornada para poder entender de que pé de árvore que eu caí. E quando eu comecei nessa jornada de entender de que pé de árvore que eu caí, eu fui descobrir a história da família da minha mãe. Gente, eu descobri todo de quem era a família da minha mãe. E eu descobri algo muito, muito, muito forte no sistema da minha mãe, que para uma criança, ela foi excluída do sistema, né? Ela foi dada em adoção, né? A minha mãe. Para uma criança ter sido excluída, ela tem que ter passado, o sistema familiar tem que ter passado por um trauma muito violento, ao ponto da criança, da única forma dessa criança sobreviver é saindo do sistema. Então, o amor interrompido da minha mãe, na verdade, se a gente for olhar de forma sistêmica, ou seja, o abandono da mãe dela, foi um grande ato de amor, ainda que com muita dor, tá? Então, eu descobri uma grande tragédia no sistema da minha mãe, na linha da minha bisavó, que já gerou ali amor interrompido com a minha avó, que gerou um tipo de abandono, foi uma tragédia, foi uma coisa muito horrível. E depois a minha avó, mãe da minha mãe, abandonou a minha mãe. E a minha mãe não me abandonou fisicamente, tipo, ela não foi embora, mas ela teve um impulso e teve o comportamento emocional rompido, ou seja, ela não tinha emocionalmente o que me dar. Tá claro para vocês até aqui, essa introdução? Eu sei que ela ficou um pouquinho longa, mas é para contextualizar, para que vocês possam entender o que é o amor interrompido. Então, me respondam aqui, tá, gente? Por favor. Então, o que acontece? Vamos lá agora, para a questão prática, né? O que eu falei para vocês? Quando há o amor interrompido, a criança, então, fica congelada no movimento, ou seja, ela não consegue ir em direção àquela mãe, porque por muitas vezes ela se sentiu abandonada ou rejeitada. No meu caso, era abandono, porque já é uma dinâmica, um padrão de comportamento do meu sistema familiar, né? O abandono. Então, desde muito cedo, eu sempre me sentia que as pessoas me abandonavam, tá? Então, eu desenvolvi ali na minha infância um comportamento onde, ao invés de eu expressar o que eu sentia ou expressar o que eu precisava, eu comecei a travar e disse assim para mim mesma, internamente: eu dou conta de mim, eu resolvo a minha vida. Tanto que eu falei pra vocês, comecei a trabalhar com 8, 9 anos. Então, ali, o que aconteceu? Eu tomei a minha vida pra mim, como se eu fosse a única responsável da minha vida. Então, o amor interrompido faz com que você corte laços de relacionamento com as pessoas, porque lá no fundo tu entende o quê? Eu não posso contar com ninguém, mamãe não tá aqui, papai não tá aqui, e essa é uma dinâmica que você vai levar pro resto da vida. No sentido de que eu dou conta de mim, eu sou a forte, eu resolvo, eu dou conta de tudo, eu faço tudo por mim, eu não preciso de ninguém. Claro que muitas vezes isso não é algo consciente, tá, gente? Mas é um comportamento, né? Então, é muito comum que isso aconteça. Nessa minha jornada de autoconhecimento, onde eu fui buscar, então, quem era minha avó, quem era o meu avô, eu fui por várias linhas, né, de trabalhos internos. Uma delas, eu conheci a doutora Úrsula Frank. Tá? A doutora Úrsula Frank, ela é uma consteladora familiar, ela trabalhou diretamente com o Bert Hellinger, e eu conheci ela através de uma outra professora minha de sistêmica, e comecei a acompanhar o trabalho dessa doutora da Úrsula Frank. E essa Úrsula Frank, ela trabalha diretamente, especificamente com amor interrompido. E eu me lembro que eu me encantei pelo assunto. Até então eu não tinha essa consciência, tá, gente? Até então eu não tinha essa consciência. Mas fazendo os cursos, buscando autoconhecimento, fazendo terapia, eu me encantei pelo livro dela, né? O livro dela chamado Quando Fecho os Olhos, Eu Vejo Você. E daí o que acontece, gente?
eu li aquele livro e ele me tocou de uma tal forma que eu peguei empréstimo na época para ir fazer um curso com ela na Espanha. Ela já tinha vindo aqui para o Brasil, inclusive para Florianópolis, mas eu não tinha conhecimento dela, né? Então ela não viria mais para o Brasil. Daí eu peguei dinheiro emprestado, sabe assim? Fiz empréstimo e fui. Porque eu senti no meu coração, na minha alma, que eu precisava daquilo. E eu cheguei lá no workshop e tal, deveria ter o quê? Umas 50 pessoas. E ela chegou pra mim e disse, você. E eu até então eu não sabia como é que era essa dinâmica de workshop, né, com ela. Ela assim, você. Aí tinha um tradutor, né. Aí então eu fui, né. Aí ela olhou pra mim, dela assim, olhe pra sua mãe. Aí eu, tá, olhei. Gente, só que eu não tava conectando. Porque essa dinâmica aqui que eu falei pra vocês, ela foi tão profundamente dolorida, não apenas pelo que eu vivi, mas por tudo que a minha ancestralidade já tinha vivido, que eu congelei. Gente, sabe quando que eu fui entender que o amor interrompido é uma dinâmica que se cura na pele, no contato? Porque foi isso que ficou faltando o contato, o toque. Quando ela me pegou no colo e me fez deitar no colo da minha mãe através dela. Jesus do céu, vocês não estão entendendo, mas eu chorava, gente, de soluçar naquela experiência. Eu chorava de soluçar, parecia que estava saindo um choro lá de dentro do meu útero, passando por tudo dentro de mim. Ali eu entendi que o meu grande trauma de não conseguir criar laços emocionais com uma pessoa, de não conseguir ser vulnerável ao ponto de expressar o que eu sinto, ao ponto de expressar o que eu preciso por uma pessoa, de travar nesse momento, estava relacionado à falta do colo que eu tive com a minha mãe. A falta do contato físico que eu não tive com a minha mãe, que minha mãe não teve com a mãe dela, que a minha avó não teve com a mãe dela, que a minha bisavó não teve com a mãe dela e assim por diante. Então a gente começa a enxergar que as questões que nós carregamos, elas não são apenas nossas, mas são de todo o nosso clã. Gente, eu sei que vocês estão mandando mensagem, mas é que para eu não perder a linha de raciocínio, eu tô tocando, tá? Daqui a pouco eu volto e olho tudo, tá, meus amores? Então, eu comecei a entender que a dinâmica do amor interrompido, ela nos impede de criar vínculos ao longo da vida. Então, parem para pensar em vocês, tá? Porque a gente começa a enxergar, não é a narrativa que a gente conta, porque como eu falei para vocês, se eu for olhar para a narrativa, minha mãe sempre esteve presente comigo, minha mãe não me abandonou, né? Minha mãe não foi embora. Mas se eu olho para os efeitos na minha vida, daquilo que aconteceu, daí a gente começa a falar o que realmente está acontecendo. Porque a narrativa eu posso criar, né? Agora, o que eu sinto e como eu expresso, não. Então, eu comecei a perceber que as minhas relações afetivas, as minhas relações de amizade, eram sempre relações, ou eram relações conturbadas, ou eram relações superficiais, ou eram relações de agressão física, agressão emocional. Eu não conseguia criar vínculo de forma saudável com as pessoas porque eu tinha uma vergonha enorme de me mostrar para as pessoas. Porque lá dentro de mim vibrava o quê? Como que eu vou falar de mim para uma outra pessoa? Gente, que desnecessário. Então eu sempre fui aquela pessoa que eu sou a boa ouvinte, eu ouvia do outro, o outro podia contar tudo para mim. Mas como é que tu tá, Fernanda? Tá tudo bem. Gente, eu nem acessava os meus sentimentos. Eu nem acessava o que eu precisava dentro de mim. E aqui a gente vai ver que se desenvolve uma dinâmica de personalidade chamada codependência emocional, né? Então, é muito comum que quem tenha enraizado o trauma do amor interrompido na infância é uma pessoa que desenvolva ou codependência emocional, tá? Ou uma carência muito profunda. E essa carência vem de quem? Desse vazio, da falta disso aqui, ó. O amor interrompido é a profunda falta do toque,
Meu dedo é torto, gente, por isso que eu tirei aqui. Os dois, inclusive. Isso aqui tem uma explicação sistêmica, tá? Em psicogenealogia a gente estuda todas as partes do corpo. Isso aqui, ó, nos meus 2 dedos tortos, significa algo que tem a ver com as tragédias do meu sistema, e por isso minha mãe foi excluída e o meu pai de certa forma também. Mas enfim, vamos lá, continuando. Isso é outra live que eu posso fazer com vocês. Então, o trauma do amor interrompido, ele está diretamente ligado à falta de intimidade emocional e do toque. Então, é como se a criança desconhecesse o que é isso. E por isso se torna tão difícil de uma pessoa na fase adulta criar laços de relacionamentos saudáveis, criar intimidade com uma outra pessoa, se mostrar vulnerável em expressar o que sente, se tornar vulnerável em expressar aquilo que precisa. Ela não consegue, trava, congela. E parece, para quem está olhando de fora, que é algo assim, meu Deus, que pessoa dura, que pessoa rígida. E de fato mas essa dureza, essa rigidez vem de um trauma, né? De um trauma muito profundo, enraizado. E quanto mais dura, mais rígida, mais esse trauma vem de outras gerações. Então, a gente vai ver que, no caso da minha mãe, a minha bisavó, para vocês entenderem um pouquinho, lembra que eu falei que tinha um trauma? A minha bisavó, ela é fruto de um estupro. De um estupro que aconteceu dentro de casa. O estupro foi o pai, o trisavô, né? O trisavô, ou tetravô, gente, agora me confundiu. Mas enfim, o pai estuprou a filha e a filha gerou um bebê, que era minha bisavó Celina. Então, lá em gerações passadas, isso ela era lá no interior, né, gente? Eu vou dizer pra vocês que isso era muito comum. A minha trisavó, a mãe da minha bisavó, tinha só 16 anos. E daí engravidou da minha bisavó. E ali se formou um segredo no sistema familiar. E que segredo é esse? Não podia contar que aquele bebê era do trisavô. Então, lá atrás, a minha trisavó deu a minha bisavó. Só que eu quero que vocês entendam que traumas transgeracionais, eles não necessariamente passam, como eu falei para vocês, a partir das narrativas, a partir das histórias que se contam, mas eles passam a partir das percepções sensoriais que a criança capta desde o momento da gestação até os seus 3, 4 anos, 5 de idade. É ali que ficam os traumas, porque o teu sensorial está completamente ativo, captando tudo que está ao teu redor. Então, a minha bisavó era fruto de um estupro, ela foi abandonada. Então, além dela ter sido abandonada, ela ainda cresce com uma raiva muito grande dentro de si, que ela não sabia que raiva era essa, né? E que vinha dessa dinâmica. Depois a minha bisavó também sofreu um estupro e teve a minha avó. Gente, foi nessa dinâmica. Olha a dor. Então, nenhuma dessas crianças foram desejadas. Todas foram crianças geradas a partir de uma raiva muito profunda. Eu não estou dizendo que esse é o campo de vocês. Cada campo, cada sistema, gente, tem uma dinâmica. Mas o que eu tô dizendo é que o amor interrompido vem de muito longe, tá? Então, isso vai passando de geração para geração, de formas diferentes, mas o distanciamento, a desconexão emocional, ela é concreta, ela é real, né? Então, eu tive a minha filha e eu tive, claro, apesar de estar sempre com ela, eu tinha uma distância emocional porque eu não conseguia tomar a maternidade, como nenhuma das mulheres do meu sistema conseguiu tomar a maternidade. Então, eu era uma mulher presente, mas eu não era uma mãe ancorada no seu processo materno, tá? Em função das dores.
Isso faz com que numa vida adulta eu tivesse muita dificuldade, como eu já falei para vocês, vou repetir, de criar laços afetivos. Então foi muito difícil dar carinho para minha filha. O meu carinho para minha filha era muito através da estrutura material que eu pudesse dar para ela. E a gente vai tentando substituir muitas vezes por culpa. Então, gente, lá com 28 anos, onde eu entrei nessa jornada de autoconhecimento, como eu vi aqui, né, que não é acaso que eu sou terapeuta sistêmica, não é, porque hoje o que eu trabalho é a cura das mulheres a partir de uma trilha que eu mesma percorri. Então, curar o amor interrompido não é um evento, ele é um processo. É um processo que eu precisei curar no meu dia a dia, que eu precisei tomar consciência de que eu precisava quebrar padrões de comportamento que estavam muito enraizados no quê? No afastamento e na proteção. Então, a minha dinâmica automática era me afastar, cortar laços com as pessoas ao ponto de nunca mais falar com elas, e até me orgulhava disso, eu nem sinto, né, tudo certo, vou cortar com esse aqui, que essa pessoa aqui não era legal. Cortava laços, não conversava, não expressava, e ia embora, tudo certo, pra mim não tinha problema. Mas claro, eu não estava sentindo nada, né? Então, quantas de nós é assim, né? Que por medo de falar, por medo de expressar, por medo de dizer, por medo de precisar do outro, simplesmente fecha o coração e vai embora. E lá nessa dinâmica, ao longo desses 13 anos, eu entendi que a maior força de uma mulher é sim o seu coração aberto. Mas como que eu fico, Fernanda, com o coração aberto se eu não consigo nem expressar o que eu sinto? Entendem? O quanto isso é profundo? Se eu não consigo nem expressar as minhas necessidades, se eu não dou direito para o outro me ver, como que eu vou estabelecer realmente laços saudáveis de relacionamento? A gente não estabelece, a gente foge deles o tempo inteiro, né? E um dos grandes movimentos de cura foi com a doutora Ursula Frank, né? Nesse workshop que me abriu, né? Me abriu em vários aspectos. Eu fiz mais 2 workshops com ela sobre amor interrompido. E foi muito legal, porque como eu falei para vocês, a cura do amor interrompido é na prática. É no dia a dia. E eu me lembro o dia que eu tava aqui na minha casa, minha mãe tava aqui por acaso. E eu tinha uma relação muito distante com a minha mãe, muito fria, justamente por tudo isso que eu já falei com vocês, pelo distanciamento e tal. E eu sabia, gente, que eu precisava pedir colo para minha mãe. Eu sabia. Porque fazia parte do meu processo de cura. E, gente, eu tomei coragem, foi aquele momento assim, sabe, que aconteceu, ficou eu e ela sozinha aqui em casa. Eu sabia que era naquela hora, Eu me enchi de coragem. O meu corpo, quando a gente está prestes a quebrar um padrão de comportamento, o nosso corpo vibra, ele sua, ele treme, ele dá diarreia, porque você está prestes a quebrar algo, né? Pode até ficar doente. Porque o teu cérebro entende que tu vai morrer, porque você está agindo de uma forma diferente daquilo que o padrão dele acostumou. Então, eu ia pedir colo pra minha mãe. Gente, eu sentei... Não, foi cômico, porque parece que as palavras dentro de mim começaram a ficar tudo embaralhado. Aí eu sentei do lado dela, fazia assim, eu tremia. Aí ela olhou, o que houve, minha filha? Eu falei, não, mãe, é o seguinte, posso te pedir uma coisa? Ela, pode? Posso deitar no teu colo, mãe? Ela, sim, claro. Gente, quando eu deitei no colo da minha mãe, mas eu chorei como se tivesse sido da primeira vez lá com a Ursula Frank no workshop. Mas eu chorei, eu apertava, eu segurava ela, que eu deixei a minha mãe marcada da minha unha. Eu apertava assim ela, sabe? Como se eu tivesse pela primeira vez o meu corpo sentindo o colo da minha mãe. De verdade, com ela ali comigo, porque ali ela estava comigo, ela estava disponível para mim naquele momento. Algo que muito possivelmente lá quando era criança ela não estava disponível emocionalmente, porque ela estava cuidando de várias outras questões, mas 2 crianças pequenas.
E ali eu comecei a minha jornada de cura do meu amor interrompido, né? Então foi com esse workshop da Ursula Frank, mais outros 2 que eu fiz, e depois esse processo contínuo e permanente de, no meu dia a dia, criar contato, vulnerabilidade e conexão com as pessoas, ao ponto de deixar as pessoas me verem. Então, o fato de eu, inclusive, estar aqui gravando esse vídeo com vocês é um ato de vulnerabilidade. Isso aqui é um exercício muito grande para mim. De me colocar vulnerável com a minha história de quem eu sou, né? E isso é um profundo processo de percorrer um caminho de autoconhecimento, entendendo que a gente não consegue chegar na nossa autenticidade se a gente não consegue curar esses traumas que nos impedem de nos expressarmos, de colocarmos para fora quem nós realmente somos e de aceitar, de enxergar toda a história que a gente carrega do nosso sistema familiar, que sim, gente, tá todo mundo aqui com problema, tá todo mundo aqui com questões não resolvidas dentro de si. Todos aqui têm bloqueios, bloqueio paterno, bloqueio materno. Aqui eu só falei do meu bloqueio materno e pincelei um pouquinho do bloqueio paterno, que eu precisei também aprender a lidar, a voltar para o colo do meu pai, a poder enxergar e tomar, né? Então a gente só consegue quebrar um padrão de comportamento quando a gente vem para a vida, para o real, né? Para o concreto e se arrisca. Né? Então, às vezes a gente tem medos que não são nem nossos, tá? A gente tem dificuldades que não são nem nossas, mas que a gente carrega dentro de nós como se fosse. E toda vez que a gente paralisa qualquer movimento nosso, qualquer ação que nos direcione para algo que é desconhecido, e a gente paralisa porque, eu tenho medo que dê errado, pode ter certeza que esse medo que você carrega não necessariamente é um medo apenas daquilo que na tua própria história deu errado, mas também é uma força que vem ali de trás de muitas histórias que deram errados e ficaram presas no trauma. Então, o meu convite aqui para vocês hoje, através de tudo isso que eu compartilhei, que para mim é muito precioso, um pouco da minha história, é dizer que a cura é possível, porque eu atravessei ela, então eu sei que ela é possível. Eu sei que ela é difícil, porque a cura significa que eu vou precisar deixar partes de mim para trás, no sentido de quem eu acreditava que eu era, para poder então me tornar uma nova pessoa. E eu vou precisar chorar o luto de cada uma dessas partes que for deixar para trás para viver a vida que eu sempre quis viver. Então, se você tem sonhos dentro de você, seja quais são os teus sonhos, todos eles são possíveis, mas não diante de quem você é hoje. Os sonhos que você quer realizar são possíveis a partir de uma nova identidade sua ali na frente, mas que você vai precisar deixar essa antiga para trás, deixar morrer. E você vai precisar buscar muita força nas tuas raízes, para que você possa encontrar essa força dentro de ti, de dar um passo adiante, de parar de repetir um padrão que vem dali de trás, para que você possa colocar essa expressão, esse sonho para o mundo de forma concreta. Então, hoje, quando eu olho para trás, a Fernanda com 28 anos lá atrás, eu olho para trás e ao longo desses 15 anos, eu olho para trás e digo assim, caramba, era impossível ser feliz. Gente, era impossível ser feliz, não tinha como. Porque foram tantas as camadas de trauma e de dor que eu tirei, que era impossível ser uma pessoa leve. Era impossível ser uma pessoa feliz. Era impossível ser uma mulher feminina. Era impossível, não tinha como. Porque hoje eu entendo que acessar o feminino não é pintar a tua unha, não é cuidar do teu cabelo, não é colocar uma saia, não é falar de forma vulnerável. Como hoje em dia se vende muito, comunicação vulnerável do feminino. Não, gente, ele é muito, mas é muito mais profundo.
requer uma entrega em vulnerabilidade no nível muito grande e que precisa passar pelo toque, pelo teu corpo, pela expressão do teu corpo, por você tomar posse de toda a tua história, abrir o teu coração para toda a tua história, para tudo aquilo que ficou mal resolvido ou escondido. E assim você vai abrindo o teu coração para poder aceitar tudo que você é. E sabe o que acontece? A mulher consegue também abrir o coração e aceitar tudo aquilo que ela recebe. E é assim que a gente vai se tornando mulher. É assim que a gente vai amadurecendo. Amadurecendo no sentido de ter experiências, de se permitir vir para a vida, de arriscar. Porque muitas pessoas confundem, eu sou uma pessoa muito madura porque tenho muita responsabilidade. E não tem nada a ver com B, gente. Não tem nada a ver com B. Ter muitas responsabilidades vem inclusive de traumas como eu contei da minha própria história. Que eu tive desde muito cedo tomar a responsabilidade pela minha própria vida, já que eu não tinha um adulto ali no sentido emocional disponível para mim. Então aquilo me deu muita responsabilidade. Agora, maturidade foi algo que eu fui adquirir nos últimos 10 anos da minha vida. A partir dessas experiências de cura, onde eu fui abrindo o meu coração para mim mesma, para minha história, saindo dos julgamentos, das críticas e começando a expressar o que de mais precioso e fundamental e essencial tinha no meu coração. Então, o convite que eu tenho para fazer para vocês é que a cura é um processo e é possível. E como eu tomei muito da fonte, né, com a Ursula Frank, com Bert Hellinger, com Jodorowsky, que fez trabalhos maravilhosos comigo, eu tomei muito da fonte. E eu hoje sou quem eu sou porque eu tomei muito da fonte. E é por isso que eu vou começar a oferecer, né, a disponibilizar esse workshop de renascer, de renascimento, para as pessoas de novo, porque eu fiz isso antes da pandemia, daí eu parei, né, porque é um workshop que é presencial, não é possível fazer um movimento de cura de amor interrompido online. Eu posso fazer o que eu estou fazendo aqui, né, compartilhar com vocês, passar informação, passar o teórico, passar a minha experiência, mas a cura vem do contato, vem da pele. E muitas vezes a gente precisa desse primeiro empurrão para poder liberar o choro contido, a raiva contida, porque muito do amor interrompido tem muita raiva. Então, muito possivelmente, está aí a origem pela qual muitas vezes você não consegue chegar perto da sua mãe, você não consegue se aproximar dela, amar ela. Sabe, eu chegava nesses workshops e falava assim, gente, eu amo a minha mãe, mas eu não amo. Porque parecia que faltava alguma coisa aqui no coração, sabe? E era esse amor interrompido que estava ali dentro de mim, que era a raiva, toda a raiva que tinha dentro de mim por eu não ter conseguido acessar minha mãe. Daisy já fez esse workshop, é verdade, né, Daisy? Vem fazer de novo, meu amor, vai ser uma outra etapa para você, com certeza. Vai ser bem lindo. E eu vou fazer esse workshop presencial agora dia 13 de julho. Serão poucas vagas, porque como é um processo muito profundo, eu gosto de dar uma atenção direcionada para cada movimento de renascimento. O movimento do grupo de mulheres é poderoso gente, porque vocês vão estar numa egrégora, né, com outras mulheres sentindo, gente, é tão lindo, assim, não tem como explicar, é vivencial, é experiencial, e esse é um processo tão profundo que só quem vive ele, sente ele na pele, sabe o quão poderoso ele é no sentido de libertação, de liberação de traumas. E esse é o único workshop que eu abro para homens também, né? Então, porque o renascimento não pertence somente a nós mulheres, mas também aos homens. Então, se tiverem homens que sentiram o chamado, apesar de eu ter falado aqui, né, do movimento com
as mulheres, mas se homens sentirem um chamado e quiserem participar, serão muito, mas muito bem-vindos, para poder então olhar para essas questões internas e podem ter certeza que isso vai mudar a vida de vocês. Vem, Daisy, vai ser incrível, dia 13, um dia auspicioso e que vai ser de muita cura, muita, muita, muita cura. Vocês têm alguma pergunta? Gente, eu falei bastante já, quase 1 hora. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Ai, obrigada, Eleisa, por compartilhar. Claro, sempre. A Mari, obrigada, meu amor. A Silvia Nascimento, mãe é uma chave poderosa. Sim, a mãe é a fonte, né? Foi onde a gente foi nutrido, né? Foi onde a gente foi nutrido, foi onde a gente cresceu. Nós somos carne da carne dela, sangue do sangue dela. Mãe é o nosso portal de vida. E se a gente tem qualquer tipo de ruptura com a mãe, arquetipicamente falando, né? E sistemicamente falando, mãe representa a vida, representa o sucesso. Mãe representa o dinheiro na nossa vida, pelo leite materno. Isso eu nem falei do leite materno, mas mãe representa o dinheiro através do leite materno. Mãe representa os nossos laços de relacionamento através do cordão umbilical. Então, quando a gente tem amor interrompido com a mãe, a gente tem interrupção no fluxo desses vários elementos na nossa vida. E ressignificar isso é essencial se você quiser viver uma vida mais leve, mais plena e mais feminina, mais feliz, né? Então, gente, vamos lá. O workshop Renascer vai ser no dia 13 de julho, que é uma quinta-feira. Ele vai ser a partir das 18 horas, livre. Então, venham preparadas, porque pode ser que dure até as 10, pode ser que dure até as 11 da noite. Nós vamos mergulhar profundamente nesses processos, né, emocionais dentro de vocês, através de dinâmicas sistêmicas e sim do concreto, do renascimento. Então, vocês vão passar por uma dinâmica de renascimento concreta, né? E essa dinâmica de renascimento, ela é extremamente poderosa. Quem já participou desse workshop pode participar de novo, porque com certeza são camadas de você que vão sendo liberadas a partir de cada uma dessas expressões suas, né? Então eu sempre digo que a cura, ela não é um evento, ela é um processo. Então, e a cura vai se dando através de camadas. Então tem coisas que você vai lidar hoje e que amanhã você vai dizer assim: ai, Fernanda, mas eu já fiz uma constelação, já fiz um workshop, já tratei disso. Pois é, querida, mas precisa continuar tratando, porque é em camadas que as coisas acontecem, como se fosse uma cebola. Então, às vezes, você vai ter que revisitar questões lá atrás, porque muitas vezes faltou algo ainda a ser visto. Porque naquele momento que tu viu, não foi possível, porque você não ia ter condições de processar aquela informação ainda. Então, cada coisa tem o seu tempo e a gente precisa respeitar o tempo das coisas. Deixa eu ver, pode ser feito com pessoas próximas, assim, posso ir com a minha irmã? Claro, meu Deus, vai ser lindo se a tua irmã vier. Quanto mais pessoas da mesma família estiverem presentes, mais poderoso o teu campo fica. Mais forte o teu campo de cura fica. E isso é muito lindo. Eu lembro que eu fiz um workshop de renascimento. Olha só, gente, foi um workshop de renascimento. Eu já tinha passado muito tempo, né, trabalhando, daí já tinha feito muitos workshops de renascimento. E teve um que olha só, gente, a minha mãe chegou pra mim e disse assim: filha, a mãe queria fazer muito esse workshop com teu irmão, que é o meu irmão do meio. Porque quando meu irmão nasceu, ela teve uma infecção e o meu irmão ficou internado e ela ficou internada entre a vida e a morte. Então ela não conseguiu tomar, né, o meu irmão. E daí ela pediu: será que a mãe pode fazer com teu irmão? Aí eu falei: óbvio. Gente, foi tão lindo a minha mãe deixando meu irmão renascer. Gente, sério, foi uma coisa assim, e eu vou dizer, quando meu irmão fez essa dinâmica com a mãe,
muito da dificuldade que ele tinha de se aproximar da minha mãe sanou, então ele conseguiu agora se aproximar mais dela, e ele quebrou também uma dinâmica chamada, sistemicamente que a gente fala, né, filhinho da mamãe. Então ele conseguiu quebrar essa dinâmica de filhinho da mamãe. E foi muito lindo, porque ali ele começou a se abrir para relacionamentos mais saudáveis na vida dele. Então, nossa, foi demais. Deixa eu ver a Mari ali, minha mãe é super carinhosa e me supriu. Foi muito presente, ainda assim sempre me senti insuficiente para ela e continua muito presente na minha vida. Não, assim, real, em relação ao meu pai. Então, gente, muitas vezes quando a mãe é muito presente, ela tá tentando suprir uma falta que a mãe dela teve na vida dela. E a criança sente. Mas isso é um papo pro workshop. Então, espero vocês dia 13 de julho, quinta-feira que vem, para esse workshop mais do que especial, mais do que lindo. São pouquíssimas vagas. Eu já tenho, acho que aqui a metade inscritos, né? Só pelo que eu compartilhei com vocês ao longo da semana. Então, corre lá, vamos fazer esse trabalho, porque eu tenho certeza que ele vai tocar aqui, ó, no coração de vocês. Oi, Mai! Olha, vamos lá no workshop, Mai. Eu lembro um que a Mai fez, a Mai também fez esse renascer, foi muito lindo esse workshop dela. Certo, gente? Perguntas vocês me enviem por direct, né? Ou quem tem WhatsApp pode me mandar também pelo WhatsApp. E eu vou ver se eu faço uma outra live na segunda ou na terça-feira, contando o movimento do amor interrompido com o pai, né? Que eu acho que aqui também é muito importante para que vocês possam ter noção dos impactos que o amor interrompido causa na nossa psique e que cria então comportamentos repetitivos e de limitação na nossa própria vida. Certo, gente? Muito obrigada por estarem aqui comigo, por terem me ouvido toda a história, por terem sido tão gentis em me acolher, e vai ser um grande evento. Um beijo, gente!